Olá, sou Evane, analista de suporte da Econte Sistemas. Vou mostrar nesse vídeo como é feito o cadastro do sindicato dentro da CGRH. Vamos acessar o menu Tabelas, Sindicato, Sindicato Laboral, que é o sindicato dos empregados. Ele já me abre a tela aqui para eu informar o código do meu sindicato e a categoria. Vou informar o código 2, porque eu já tenho 1 cadastrado. Ele já me traz automaticamente a categoria 1. Mas se eu quiser cadastrar outras categorias para o mesmo sindicato, eu só vou informando aqui categoria 2, categoria 3 e assim por diante. Então, vou colocar a descrição. Sindicato Empregados. O piso da categoria desse sindicato, aquele que é definido por convenção, né, convenção coletiva. Vou colocar 1.500. A data, mês. O mês e o dia da data base desse sindicato, que é o dia e o mês que é feito o dissídio coletivo, né? Então, vamos colocar aqui o mês de janeiro, o dia 1º. A verba para complemento de reajuste salarial, caso precise fazer algum cálculo de reajuste salarial feito por conta de dissídio coletivo, dentro da folha de pagamento vai aparecer a verba informada aqui, que é a de complemento salarial. O adicional de férias sobre 1/3 ou 1/5 incide sobre salário mínimo, base da categoria, piso da categoria, total dos ganhos, aí conforme o sindicato de cada classe, né, vai ser informado. Como obter média das verbas? O sistema traz duas opções: dividir pelo número de meses da composição da base, que é dividir o valor pelos meses indicados nessas opções aqui embaixo. Número de meses para compor a base de férias, 13º, rescisão. Os meses que estiverem informados aqui, se eu colocar essa opção pelos meses da composição da base, o sistema vai pegar o valor e dividir pela quantidade de meses que eu informei aqui, sendo ele 6, 12, 10, 9, tá? Ou dividir pelo número de meses da ocorrência da verba. E o sistema divide o valor somente pelos meses em que ocorreram a verba, somente os meses em que foram calculadas essa verba para o empregado em folha de pagamento. Se ele, durante o ano todo, só teve a ocorrência da verba em 6 meses, o sistema pega o valor total e divide por 6, que é o valor da ocorrência da verba, tá? Vou deixar dividir os números, dividir pelo número de meses da composição da base. Como obter média de verba de hora extra? Também tem 3 opções: dividir pelo número de meses da composição da base, que é a mesma tratativa. Ele pega daqui, desses campos aqui, a quantidade de meses. Dividir pelo número de meses da ocorrência da verba, só os meses em que a verba ocorreu. E dividir pelo número de meses definido pelo sindicato. Esse número de meses definido pelo sindicato, geralmente é feito, cada sindicato define a quantidade de meses que é feito a divisão das verbas, né, das médias. E esse valor também é informado nesse campo aqui embaixo, férias, 13º e rescisão. Vou deixar também a mesma opção de cima. Na opção como obter valores de salário de férias, nós temos a opção último salário ou média salarial. Geralmente é utilizado o último salário. Como obter período de férias? Pelo período aquisitivo do empregado, cada um com o seu período aquisitivo, ou pelo número de meses definido pelo sindicato também. Como obter o período de 10º? A partir do início do ano ou conforme meses definido pelo sindicato. O mais correto seria a partir do início do ano, mas cada sindicato trabalha de uma forma. Na opção como calcular a indenização do contrato determinado, nós temos duas opções: com base nos dias faltantes para o término do contrato, ou somente aplicar o percentual de indenização. O que é mais utilizado, mais comum, é com base nos dias faltantes para o término do contrato. O sistema pega
a quantidade de dias que falta para o empregado acabar o contrato, terminar o seu contrato, e joga a multa em cima daquela quantidade de dias, tanto para o empregado quanto para o empregador. Tipo de cálculo GTS, anuênio, biênio, etc. Base para desconto de vale transporte, aí depende do que é definido pelo sindicato, e o percentual ele já traz um padrão de 6%. Com essas opções aqui embaixo, cada um deve ponderar e ver qual que é a opção que se encaixa com a forma de trabalho de cada empresa, tá? Aqui embaixo eu vou definir 12 meses para férias, 12 para décimo e 12 para rescisão. E meses de maior remuneração, considerar também 12 meses. Nós temos outras abas aqui embaixo que seriam parâmetros para comissionado. Se a empresa tem comissionado puro ou misto, deve-se informar um valor mínimo garantido, pois caso o empregado não tenha um valor de mínimo calculado de comissão naquele mês, o sistema vai disparar esse valor mínimo garantido informado aqui. Então, ele tem um mínimo garantido de R$ 1.500, dependendo do que é definido pelo sindicato, tá? Esse aqui é só um exemplo. Disparar mínimo garantido para comissionado puro e misto, comissionado só o puro ou só o misto. Então, é definido conforme a empresa prefere trabalhar. Temos aqui outras opções também que são marcadas conforme a forma que a empresa trabalha. Temos aqui base de FGTS, de afastamento para prestar serviço militar. Isso aqui é bem específico, não vou informar nada. Na aba ao lado, nós temos os dados complementares, que são o nome do presidente, o CNPJ, o código sindical e o endereço. O que a gente mais utiliza é o CNPJ, porque ele sobe para o social. Sem o CNPJ, ele não deixa salvar. Então, vou informar aqui o CNPJ desse sindicato. Eu posso deixar sem esses dados aqui, tá? Eu posso salvar sem, que o sistema não vai me dar nenhum tipo de erro. Na próxima aba, parâmetros adicionais, férias e aviso prévio. Então, nós temos aqui parâmetros adicionais para férias. Se eu marcar a categoria com adicional de férias progressivo para anos trabalhados, eu preciso preencher essa aba aqui, ó, progressividade e gratificação de férias. Por quê? Porque ele me traz, eu tenho que cadastrar que conforme a quantidade de anos que o empregado trabalhou, o adicional de férias dele vai aumentando. Ao invés de ser 1/3, ele vai aumentando para 1/4, para 1/5, conforme a quantidade de meses de anos que ele trabalha na empresa, tá? Então, é bem específico esse aqui também. Categoria com direito à licença prêmio de férias também, bem específico, dependendo da categoria do empregado que está sendo cadastrado para esse sindicato. Categoria com direito a férias diferenciadas, se eu marcar também eu tenho que informar aqui embaixo, ó, qual que é o tipo, tá? Vou deixar desmarcado. Parâmetros para aviso prévio do sindicato. Dias de aviso prévio eu tenho que informar, conforme a Lei 12.506, são dias normais, conforme determinado pelo sindicato, que são 30 dias e o restante é indenizado, só trabalha 30 dias, o restante é indenizado, não importa quantos dias ele tem a mais, e o padronizado, que é conforme a Lei 12.506, tá? Temos aqui ao lado outras opções, que é a gratificação por tempo de serviço. Já está salvo o meu sindicato aqui. Então, eu posso fazer a gratificação por tempo de serviço, que eu faço o cadastro do anuênio, biênio, triênio e assim por diante. É aqui que eu faço esse cadastro para o sistema calcular corretamente conforme os anos dentro da folha de pagamento desse empregado, que está vinculado a esse sindicato. A progressividade e gratificação de férias, conforme eu havia dito anteriormente, tem que ser cadastrado aqui, qual que é o percentual e de quanto em quanto tempo ele aumenta, tá? Em verbas de contribuição sindical, se esses empregados vinculados a esse sindicato ainda pagam contribuição sindical, tem que ser vinculada a verba de contribuição sindical nesse campo para o sistema disparar na folha de pagamento no mês correto. Relacionamentos são as empresas, vão aparecer aqui as empresas que têm relação com esse sindicato, que têm empregados vinculados a esse sindicato, tá? As convenções sindicais, caso queiram cadastrar as convenções aqui, tá? É nesse campo.
Desconto de refeição também tem que ser informado aqui, nova vigência, o valor de desconto. E parâmetros para férias. Aqui nesse campo, a gente informa os dias a desconsiderar no cálculo de férias. Geralmente usado quando a férias é no final do ano, que o empregado tira férias no período de Natal e Ano Novo. Se a empresa não quiser descontar, não quiser contar o dia 25 do 12 e o dia 1º do 1 como dia de férias normal, ele informa esses dias aqui, cadastra esses 2 dias aqui, que o sistema vai jogar mais 2 dias de férias para esse empregado, depois da data fim das férias dele. Por quê? O 25 e o dia 1º não foram contados como férias, tá? Bem específico também. Então, esse é o nosso cadastro de sindicato, que é vinculado ao cadastro do empregado, de cada empregado, conforme a sua categoria. Eu espero ter ajudado e até o próximo vídeo.